Saudações a todos, eu sou o professor Altair, de língua portuguesa. Venho falar para vocês hoje sobre o modernismo. O modernismo, ele é uma escola literária que surgiu junto com a Semana de Arte Moderna em São Paulo, né? Essa semana compreende do dia 11 ao dia 18 de fevereiro de 1922. Aconteceu no Teatro Municipal, tá bom? O modernismo ele é dividido em 3 fases: primeira fase, segunda fase e terceira fase. Hoje nós vamos ficar somente estudando a primeira fase. A primeira fase é conhecida também como fase heróica, porque era a tentativa de uma nova reconstrução, um novo olhar sobre a literatura e as artes em geral. Tá? Fase heróica porque nesse movimento modernista, né, os autores, os artistas estão criando um novo olhar, uma nova perspectiva sobre o campo das artes e também das letras, tá? Então a primeira fase ela compreende de 1922 até 1930. No início do século XX, uma verdadeira revolução começou a ocorrer nas artes em geral. Na literatura não foi diferente. Envolvidos por um espírito demolidor, os escritores voltaram-se contra o academicismo e romperam com os padrões estéticos vigentes. Avessos às regras, os modernistas propuseram as palavras em liberdade. Tá? Como eu disse para vocês, né, a gente pode falar que didaticamente é um movimento de destruição, tá? Destruição com todas as formas e o tradicionalismo vigente da época, tá bom? É uma fase de experimento, uma fase de experimentações. O contexto histórico é muito importante, porque é todo o contexto histórico que vai influenciar na produção, né, das artes em geral e também no campo literário. Crise econômica, isso é o que acontecia no Brasil. Uma crise econômica, revolta tenentista, fundação do Partido Comunista no Brasil, São Paulo como centro econômico e cultural, e também a própria Semana de Arte Moderna. Esse era o contexto histórico da época, de 1922. É o que se passava aqui no Brasil. As características do modernismo. Então, a valorização do cotidiano. Agora o cotidiano, a rotina vai aparecer nas obras. Nacionalismo crítico, ufanista. Eu vou falar desse homem brasileiro, mas com crítica. Não vou ressaltar somente os aspectos positivos. Eu vou mostrar ele na essência, como ele é, de fato. Resgate das raízes culturais brasileiras. O que seria isso? É fazer um resgate das nossas lendas, do nosso folclore, de tudo que é vasto, de tudo que é rico aqui nesse país, em termos de cultura, tá? Que também vai ser transposto para as obras literárias, nas obras literárias. Críticas à realidade brasileira. Eu vou mostrar essa sociedade não somente do ponto positivo, mas eu mostro também com todas as suas mazelas, com todos os seus defeitos, tá? Então eu vou fazer crítica. Uma renovação da linguagem. Então o modernismo ele veio propor isso, uma renovação na forma da escrita, na forma de se pensar e também na escrita. Oposição ao parnasianismo e ao academicismo. Então, oposição à escola, à estética anterior, né? À escola literária anterior, e também as formas e o tradicionalismo advindo também do academicismo. Como era um movimento novo, por isso que a gente chama de experimentações estéticas. É um experimento, né? Tudo é um experimento, tudo é novo. Renovações artísticas. Eu vou renovar também, vou ter uma renovação no campo das artes, em geral. Então eu vou quebrar com tudo que já era estabelecido. Espaço urbano. O espaço urbano agora vai aparecer
nas obras literárias, tá? Ele vai ganhar uma dimensão muito importante nas obras literárias produzidas nessa época modernista, tá? Dentro dessa escola, o modernismo. Uso de versos livres e brancos, ou seja, agora eu não preciso contar, quando eu vou fazer um poema, não preciso escrever um poema todo ele decassílabo, né? Com 11 sílabas, com 10 sílabas poéticas. Não, agora eu posso fazer os versos livres e brancos. Eu não preciso necessariamente ter rima, né? Para fazer um poema. Eu não preciso contar sílabas poéticas para eu confeccionar um poema. Agora, os artistas, os poetas, os escritores, eles têm esse novo jeito de se fazer poesia e também na prosa. Na Semana de Arte Moderna surgiram 3 importantes grupos. Não preciso saber de fato o que era cada grupo, mas eu preciso saber que existiam esses 3 grupos, tá? Manifesto Pau-Brasil, Movimento Verde-Amarelismo, ou Escola da Anta, e Movimento Antropofágico. Os principais responsáveis pela divulgação de todo esse movimento da Semana de Arte Moderna são essas 2 revistas, a revista Claxon e a revista de Antropofagia. Foram, né, as principais revistas responsáveis pela disseminação do novo olhar sobre as artes e também no campo literário. Chegamos no grupo dos 5. São essas 5 pessoas, né, responsáveis por criar o modernismo, né, por trazer as novidades. Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti Del Picchia, Tarsila do Amaral e Anita Malfatti. Nós vemos aí, os 3 primeiros são artistas, né, autores, e Tarsila e Anita no campo das artes, tá? São eles que deram a cara para bater, foram os primeiros modernistas, né? E que surgiram com o movimento moderno, né? Quebrando, né? Destruindo tudo que era vigente naquela época. Trago para vocês um poema de Oswald de Andrade. Oswald de Andrade é um autor muito importante. Se fôssemos transpor, né, para os dias atuais, Oswald de Andrade seria aquele garoto, aquele rapaz que participa dos movimentos. Se for preciso correr pelado, ele vai correr pelado, ele vai arrotar. Ele é rebelde, tá? Mas não é um rebelde sem causa. Ele tem propósito, tá? É um intelectual, um grande autor brasileiro, né? Que nós estudamos desde o colégio até a faculdade. Então percebam nesse poema a diferença e o que eles propunha na época, tá? Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Horas que eu posso falar sobre esse poema. Nós nunca começamos uma frase com pronome oblíquo. Nunca começamos me dá um cigarro, né? Mas na fala, no coloquialismo, na nossa fala oral, a gente fala dessa forma no dia a dia, né? No nosso cotidiano. Mas a gramática normativa, aquela que a gente estuda para os concursos, para o vestibular, diz que a gente tem que escrever da forma mais assertiva, né? Dê-me um cigarro. Mas quando você vai à padaria, você pede dessa forma: dê-me 5 pães, por favor. Ou você pede: me dá 5 pães, por favor, né? Então veja que o modernismo ele veio para quebrar com tudo que era estabelecido, tá? Gente, esse é o Mário de Andrade, tá? É o autor daquela atividade que eu passei para vocês. Eu trouxe essa figura, essa foto,
para vocês conhecerem quem é o grande Mário de Andrade, tá? Quem seria ele? Ele é um mentor intelectual, foi ele que organizou toda essa semana de arte moderna, tá? Ele realizou uma pesquisa estética, ele estudou tudo que era de bom que era produzido aqui no nosso país. As lendas, o folclore, as danças típicas, as músicas, isso tudo vai aparecer na obra dele, tá? Dentro desse movimento modernista, ele também era técnico, tá? Ele não escrevia, ele tinha um impulso inconsciente. O que seria isso? Impulso inconsciente, ele coloca, vou falar grosso modo, ele coloca no papel todas as suas ideias, como se fosse um rascunho. E a partir das ideias, ele vai lapidando, né? Ele vai confeccionando a sua prosa, a sua narrativa, o seu poema, retirando somente a parte boa, tá?